A culpa é uma companheira persistente. Ela se agarra a nós, nos lembra dos erros passados e sussurra em nossos ouvidos que não somos dignas de seguir em frente. A ansiedade cresce à medida que carregamos esses pesos, como se estivéssemos em uma prisão invisível, onde a chave para a liberdade parece fora de alcance. Por mais que a gente tente ignorá-la, a culpa tem uma maneira, ela sempre tem uma maneira de voltar e nos lembrar dos momentos em que falhamos, das palavras que gostaríamos de não ter dito, das ações que desejamos poder desfazer. O apóstolo Pedro conheceu profundamente esse sentimento. Ele era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Aquele que disse, ainda que todos se escandalizem em ti, nunca eu. Pois é, ele tinha um grande amor por Jesus e por isso ele se sentia seguro de sua lealdade. No entanto, na noite em que Jesus foi preso, Pedro foi confrontado com a sua própria fraqueza. 3 vezes ele negou conhecer Jesus, exatamente como o mestre tinha predito. Naquele momento, a culpa veio sobre Pedro e ele saiu e chorou amargamente, esmagado pela consciência de seu fracasso. Quantas vezes não nos sentimos como Pedro, carregadas por um peso de culpa, por nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos? Talvez seja algo que fizemos lá atrás, há muito tempo, ou talvez seja ofensas recentes. Não importa. O quão distante esteja o erro, ele nos persegue, sussurrando que não somos boas o suficientes, que falhamos de novo e que não merecemos perdão. A culpa cria um ciclo vicioso de autocrítica, onde a mente revê repetidamente os nossos erros, nos afundando ainda mais na ansiedade e no remorso. A culpa é um lembrete constante da nossa imperfeição, de nossa fraqueza, da nossa falha humana. Tentamos, muitas vezes, compensar nossos erros por meio de boas ações, como se a gente pudesse equilibrar uma balança invisível. Outras vezes, nós nos fechamos, acreditando que não merecemos ser amadas ou perdoadas. A ansiedade cresce nesse solo, enquanto a culpa se transforma em um fardo quase insuportável. É como se a gente estivesse em um deserto, caminhando sobre um sol escaldante, carregando um saco pesado de pedras nas costas. Mas a história de Pedro não termina na negação e na culpa. Depois da ressurreição de Jesus, há um momento crucial em que o Senhor vai ao encontro de Pedro. Pedro estava ali, pescando com os outros discípulos. E Jesus aparece na praia. Pedro, ao reconhecer que era o Senhor, mergulhou no mar e nadou até a margem. Lá, diante do fogo em brasa, ele se encontra novamente com Jesus. É um encontro cheio de graça e restauração. Jesus olha para Pedro e faz a ele uma pergunta simples, mas profunda. Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta a mesma coisa. E 3 vezes Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus não traz à tona as negações passadas de Pedro. Em vez disso, ele o convida a reafirmar o seu amor, a se reconectar com o chamado que havia recebido. Cristo diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele é restaurado, não pelas negações da culpa, mas pela graça e pelo amor incondicional de Jesus. Aqui está a resposta para a culpa que não passa: graça. Jesus nos encontra exatamente onde estamos, no meio do nosso remorso e das nossas falhas, e nos oferece um caminho de restauração. Ele não nega os nossos erros, mas também não nos define por eles. A culpa pode nos fazer sentir indignas do perdão, mas Jesus nos lembra
que o seu sacrifício na cruz foi precisamente para nos libertar desse peso. O apóstolo João escreve: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um convite à liberdade. Confessar não é apenas admitir que erramos, mas também é abrir o nosso coração para o amor e o perdão de Deus. É reconhecer que, embora sejamos falhas, o amor de Deus é maior do que qualquer erro que possamos ter cometido. A culpa tenta nos aprisionar em um ciclo interminável de autocrítica e arrependimento. Mas o perdão de Deus quebra essas correntes. Quando entregamos a nossa culpa a Ele, descobrimos que não precisamos mais carregar o peso das nossas falhas. Podemos nos libertar da ansiedade e do remorso, sabendo que Deus nos chama de volta ao lugar de amor e aceitação. O perdão de Jesus não apenas liberta Pedro da culpa, mas também o restaura para o seu propósito. Ele diz a Pedro para apacentar as suas ovelhas, para cuidar dos seus seguidores. O mesmo acontece conosco. Quando recebemos o perdão de Deus, Ele não nos deixa no lugar da culpa. Ele nos restaura, nos dá um novo propósito e nos chama a viver de acordo com a nossa identidade que temos nele. Não mais como prisioneiras da culpa, mas como filhas perdoadas e amadas. A ansiedade causada pela culpa é substituída pela paz quando aceitamos o perdão de Deus. É um processo, um aprendizado diário. Pode ser que os sentimentos de culpa voltem de vez em quando, tentando nos lembrar de nossos erros. Mas é nesse momento que precisamos nos voltar para a cruz, onde Jesus declarou: está consumado. O sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir os nossos pecados, para apagar as nossas falhas e para nos dar uma nova chance de viver na liberdade de sua graça. Então, se você se encontra hoje carregando a culpa, incapaz de se perdoar, se lembre da história de Pedro. Jesus não o condenou. Em vez disso, ele o restaurou e o enviou para cumprir o propósito que tinha para a sua vida. O mesmo acontece comigo e com você. Deus não deseja que você viva sob o peso da culpa, mas sim que experimente a alegria do perdão. Se liberte da culpa que não passa. Confesse os seus erros a Deus, receba o seu perdão e escolha viver na luz da graça. Você é mais do que as suas falhas. Você é amada e restaurada por aquele que deu a vida por você. Jesus, ele te chama para fora do ciclo da culpa e para dentro do seu amor incondicional. O caminho da liberdade começa com um passo: aceitar o perdão que Deus oferece. Nele, você encontra a força para deixar a culpa para trás e abraçar a vida abundante que ele tem para você. A culpa pode ter um lugar no passado, mas ela não precisa definir o seu futuro. Deus abençoe.